Boa noite a todos vocês, meus queridos ouvintes da FM Mundial. Quem quiser ir aí no Facebook da Rádio Mundial, estamos ao vivo, não é? Hoje é uma noite da consciência negra, um feriado, fim de feriado, todos estão em casa, aqueles assistindo TV, aqueles que não gostam de ver novela, estão lá no rádio, ouvindo o doutor Geraldo no Falando com o Doutor. Boa noite a todos vocês, com 10 anos juntos aqui, nesta rádio maravilhosa, em 95.7 FM. O meu programa, vocês sabem que ele fala da odontologia em grande volume e também da parte odontológica e médica, principalmente voltada à parte... a medicina, o que ela espelha ou representa dentro da odontologia. Bom, vamos lá. A Clínica Paglia, nós fazemos agora, em dezembro, 34 anos, no mesmo lugar, na Zona Norte, ali na rua Pedro Doll, pertinho do metrô Santana. E nesses 34 anos, eu comecei... primariamente com uma especialidade, que é a especialidade de cirurgia bucomaxilofacial, que eu vou explicar para vocês durante o programa. Eu gostava muito de cirurgia e essa especialidade me atraiu muito. Era uma especialidade ligada a hospitais, eu tinha que estar em plantões hospitalares e eu sempre gostei da vida hospitalar, dei o maior valor aos médicos, às enfermeiras padrões, às enfermeiras, enfim, todos que se dedicam a ajudar aos outros. A vida hospitalar, vocês não imaginam como é que é. Ela pode ser muito satisfatória e pode ser muito estressante. E eu, durante anos, eu fui fazer a cirurgia bucomaxilofacial e trabalhei dentro de diversos hospitais. Aí, quando uma vez me chamaram para que eu fizesse um curso de implantes, eu tinha já formado em cirurgia bucomaxilofacial, e o professor falou, olha, você como cirurgião, você poderia vir me ajudar no curso de implantes, que tem muitas cirurgias no curso de implante, como cirurgias de enxerto, cirurgias, enfim, que eu precisaria ter um bom cirurgião também. E aí acabei fazendo a implantodontia e logo me tornei professor desta matéria. Eu estou vendo o Tomás agora no telefone. Quem quiser me ligar, eu estou no 31710221, 31710221 e 32624490. Já temos alguém no ar? Boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bom? Quem fala? É Gustavo. Oi, Gustavo. Pode falar, meu amigo. Deixa eu fazer uma dúvida. Pode tirar. Overdente. Vocês fazem esse tratamento? Overdenture? É isso que você falou? É overdenture, né, que fala? Overdenture, Overdenture. Isso, eu vou explicar para vocês. Fazemos, sim, fazemos. Então. Qual é a idade do paciente que quer fazer overdenture? 45 anos. Tá ruim o telefone. 65? 45. 45? Novo, né? Muito novo, viu? Eu vou explicar para você. Overdenture, lá uns 20 anos atrás, era a maior prótese de eleição para quem fosse colocar implantes numa boca totalmente sem dentes. Para que ele pudesse tirar, limpar, colocar de volta, tirar, limpar. Mas daí vieram os protocolos, que às vezes 1 ou 2 implantes a mais, nós tornávamos a prótese fixa e totalmente sem palato, sem céu da boca, sem resina. Porque a overdenture, ela é retida pelo implante, mas suportada pela própria gengiva. E já os protocolos, ela é retida pelo implante e suportada pelo implante. Então, eu deixo as overdentures hoje para as pessoas acima de 60, 70 anos e aquelas pessoas que têm dificuldade motora, parkinsonianos, que não conseguem mais higienizar e precisam de um terceiro para limpar a sua prótese. Entendeu? Entendi. Então, este rapaz, é você? É você? Não é para mim não. Tá.
45 anos de idade, se ele for uma pessoa que acredito que seja, tenha saúde e tudo, é melhor, ele vai ficar muito mais satisfeito com uma prótese fixa, viu? Eu tenho certeza que se um dia tiver que fazer uma overdenture, vai ser daqui a 20, 25 anos para frente. Entendeu? É que ele perdeu bastante dentes. Então, não tem problema. Mesmo que ele tenha perdido todos os dentes. A overdenture é aquela que ele tira e põe. Mas imagine a parte psíquica de um rapaz. 45 anos é um rapaz. Eu tenho quase 60. Você tirar e pôr a prótese para um homem ou para a mulher também, aquilo para ele mexe até com o psíquico. Quando é alguma coisa fixa, é como se fosse dela, como se fosse assim, uma terceira dentição. Entendeu? Entendeu. Então, eu falo para você que essa pessoa talvez seja mais indicada, mesmo que ela tenha perdido todos os dentes, ou um protocolo, ou uma prótese fixa em sobreimplantes. Peça para ele dar um pulinho lá, a gente conversa. Os primeiros atendimentos aos meus ouvintes da Mundial não tem custo algum. Tá, viu? Certo, doutor. Tá eu bom? agradeço a atenção. Imagine, um grande abraço para você, boa noite. Boa noite. Isso, muito bacana. Essa pergunta é sensacional porque as pessoas têm muita dúvida. Que tipo de prótese vai usar? E o custo de uma overdenture frente a um protocolo, hoje não é tanta diferença, mas o produto final, o resultado final, principalmente num rapaz como esse, 45 anos de idade, é muito grande, é muito grande. Bom, então nós estamos falando aqui das especialidades. Veio já falar. Eu estava falando que eu fiz bucomaxilo, depois fiz cirurgia, uma especialidade de cirurgia, depois a especialidade do implante. Mas me faltava algo. Me faltava o tecido mole, me faltava a gengiva. Eu achava que meus trabalhos, a gengiva não ficava boa. Então fui buscar o quê? O mestrado com cunho em especialidade, para que eu pudesse ter uma visão melhor de manipulação dos meus tecidos, manipulação da minha gengiva. E lá gostei demais. E eu tinha um choque, porque bucomaxilo eu uso aqueles instrumentais grandes, né? Porque mexo com áreas grandes, imagine o rosto, a ATM, a parte externa, mandíbula, maxila. De repente eu vou para periodontia, aqueles materiais delicados, mais finos. Tive que aprender de novo. E por que o senhor não fez outra especialidade? Porque o nosso Conselho Regional, ele não admite que você seja... Ou não, admite, só que ele não vai registrar mais do que 2 especialidades, porque ele acha que você tem capacidade de administrar 2 especialidades. Porque a especialidade é aquela que você pode colocar na sua placa. Difere de um clínico. Clínico é aquele que fala assim, eu faço isso. Bom, é que nem um médico, clínica geral, conheço um médico, clínica geral, que ele é maravilhoso. Mas quando chega na hora de um coração entupido, ele vai para o cardiologista. Quando chega na hora de um problema ortopédico, vai para o ortopedista. Porque o clínico tem o seu limite. Ele vai até a página 2. Agora o especialista não. O especialista é aquele que se aprofundou na matéria. Entendeu? Então a especialidade é aquela que você pode vender junto à sua placa. Sou especialista. E se eu sou especialista, eu não culpo por imperícia, porque eu sou perito. Não é verdade? Então, a especialidade, na verdade, eu acho assim, é mais importante de todas. Aí, doutor, por que o senhor foi fazer mestrado? Porque eu gostava de dar aula. O mestrado te ensina muito metodologia de ensino. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, doutor, o senhor explica bastante, a gente fica confiante. Por quê? Eu aprendi isso no mestrado. Aprendi psicologia ao paciente, psicologia até lidar com os meus alunos. Não é? Então, isso me deu o mestrado. E agora eu estou fazendo o doutorado mais por uma satisfação pessoal minha. Eu acho que eu quero terminar meu curso odontológico, minha vida odontológica, o doutor. O doutor o que é? É aquele que vai ser chefe de uma cadeira,
aquele que vai ser responsável por uma cadeira dentro de uma faculdade. Se eu pretendo fazer isso, eu não já dei muita aula, talvez não é isso que eu queira, mas o doutor, ele tem condições de defender teses, de trabalhos e teses demonstrativos. Isso me atrai muito. Me atrai os trabalhos, me atrai os periódicos. Então, esse é o que me chama a atenção do doutorado. Bom, então, dentro das especialidades, eu queria falar para vocês quais são e tentar explicar um pouquinho de cada uma. Porque o paciente chega lá, por exemplo, e fala, você vai procurar um endodontista. Pô, o que é isso? Endodontista. Palavrão aí. Bom, então vamos lá. Primeiro, a mãe de todas é a periodontia. Pério é aquilo que está em volta do dente, os tecidos, o osso, tudo que em volta do dente é periodontia. Tratar os tecidos. E é a especialidade dominante, porque por mais se perde dentes por causa da periodontia. Por mais se perde dentes por uma higienização precária, falta de uso de fio dental, falta de orientação. Então, é a mesma coisa que você construir uma casa sobre areia. A casa vai ruir. E você fazer qualquer coisa em cima de uma gengiva ou de um osso doente, vai ficar feio, vai acabar estragando. Então, primariamente, primeiro de todos, nós consertarmos a nossa gengiva, pério, o osso, os ligamentos, o tecido gengival, tudo que está em volta do dente. É a especialidade da periodontia. Todos os meus pacientes, todos, sem exceção. Mesmo aqueles que vêm com a boca bonitinha e limpinha, eu passo ali uma sonda para ver se existe algum lugar, principalmente na região posterior, onde as pessoas não enxergam e não forçam demais ou não sabem escovar a região posterior. Então lá geralmente tem uma pequena perda óssea e conforme a idade vai avançando, essas perdas também vão avançando. Então eu oriento as pessoas como fazer, como evitar que esta perda seja prematura. Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592. Hoje eu estava saindo de casa, a doutora Thelma, minha esposa, vocês já conhecem, falou para mim assim, por que você não faz um Black Friday da Clínica Paglia? Eu pensei comigo, falei, não sei se isso seria interessante. E no caminho vim imaginando o que poderia, como você ficar bonito para o Natal. Então, quem ligar ou comparecer, não precisa nem começar, mas ligou lá, marcou horário, passou comigo, ele vai estar tendo direito ao Black Friday. Não vou explicar, porque eu nem posso falar isso a nível de rádio. Mas vai ligar para a Clínica Paglia no 2950-9592 e ver o que é o Black Friday da Clínica Paglia. Te garanto que é uma vantagem muito grande. Em 2 produtos da clínica, a partir de hoje e até o fim de novembro, nós estamos falando de 10 dias só. 10 dias. Ligou lá, olha, marquei horário. Vai ter um livro aberto para todos. Mas doutor, o senhor não tem horário, só tem horário em dezembro. Não. Vai existir um livro aberto só para aquelas pessoas da Rádio Mundial que forem ligar e forem passar. A doutora Karina vai estar atendendo e eu vou passar na sala e ver se você é indicado ao Black Friday, vai receber ali a sua vantagem, viu? Ouvinte da Mundial. Ligue para 2950-9592. Boa ideia da doutora Thelma. Bom, então, depois da periodontia, vem o que? A endodontia. Endodontia, quando é que é endodontia? É o tratamento do canal. Por que a gente trata o canal? Veja só, se a pessoa teve uma cárie muito grande, chegou no nervo do dente, dentro deste nervo tem uma veiazinha e uma artériazinha. A artériazinha, ela leva oxigênio e leva vida para o dente. E a veia traz de volta aquele sangue sujo para ser bombeado de novo pelo coração e oxigenado novamente. Quando a bactéria chega pela cárie ou pelo trauma, pelo acidente, quebrou o dente, e essa artéria, ela chega muito sangue, porque ela é um produto inflamatório, e não consegue voltar na veia. Então, há uma êxtase sanguínea e entra em necrose, o nervo morre. Gozado, gente, olha só. O dente morre 10, 15 dias depois,
o nervo começa a doer. O nervo tem uma coisa chamada bainha de mielina e ele aguenta muito tempo, só que na hora que ele começa a doer, é aquelas dores horríveis. Hoje está na mídia mortes envolvendo septicemias. Olha o que eu estou falando para vocês. Septicemias é infecção generalizada, causadas por pessoas que fizeram canal de dente. Presta atenção que eu vou explicar isso para vocês. Existe o paciente e o dentista. O paciente, às vezes, fica com o dente quebrado vários dias. Então, houve uma infecção bacteriana grande. O dentista, quando chega ao paciente, o que ele deve fazer? Se ele vê que realmente já existe ali um processo infeccioso, ele tem que medicar, tem que dar realmente antibiótico terapia, tem que dar para bactérias aeróbicas e não aeróbicas, anaeróbicas. Tem que proteger o organismo. Hoje, as bactérias estão altamente virulentas. Então, chegou, o dentista fez a abertura, expôs aquele nervo, limpou o dente. Muitas vezes, esse dente já está contaminado na ponta dele, no ápice dele. Não é que o dentista, ele pode também levar lá para dentro, também pode. Por isso que tem que ser um especialista. Ele vai colocar o quê? Um dique de borracha, ele vai desinfetar toda a região da boca, ele vai evitar o máximo que alguma bactéria migre por dentro deste dente e vá causar qualquer problema que leve, como esse rapaz do grupo Dominó, com 40 anos de idade, morreu com uma septicemia causada por uma infecção dentária. Isso é um absurdo no dia de hoje. Um absurdo. Ah, o dentista foi culpado. Não foi culpado, não. Vai saber quanto tempo isso ficou, se foi medicado, se não foi, se foi para um especialista. Então, gente, boca também mata. Tem que tomar cuidado. Quebrou o dente, aconteceu alguma coisa, viu alguma coisa diferente, procura logo o seu médico, o seu dentista. E se ele titubear, agir, procure outro. Procure um especialista. É aquilo que eu falei para vocês. O clínico vai até a página 2. Quando chegar na hora que tem que ser uma pessoa que tenha decisão e vá agir, esse é o especialista. Viu? Depois nós temos o quê? Temos o quê? A dentística. O cara tem uma carizinha, tal, vai restaurar, vai arrumar a parte estética, a parte restauradora. A dentística é linda, ela é a parte bonita, né? A parte da odontologia. Aí o dente já está tratado o canal, ele está lá quebradinho, vai lá, eles refazem um dente muito bem. As resinas de hoje são maravilhosas. Então, a dentística tem a especialidade de dentística, estética e reparadora. A cirurgia bucomaxilofacial é outra especialidade, que eu sou especialista, é para aqueles casos de acidente. O cara sofreu de moto, quebrou a mandíbula, quebrou a maxila, quebrou debaixo do olho, tem que levantar o malar. Este é a cirurgia de âmbito hospitalar para a bucomaxilar. Âmbito hospitalar quer dizer, esse tipo de cirurgia é feita em hospital. Né? Mas nós temos a bucomaxilo para âmbito, o quê? Ambulatorial, consultório. Consultório, eu tenho lá um centro cirúrgico, então eu tiro dentes do siso, eu tiro cistos, sabe? Cistos dentígeros, eu tiro tumores. Então a bucomaxilo é, tanto ela hospitalar como ambulatorial, é para este tipo de ação. Aí nós vemos o implantodontista. O implantodontista é aquele que a obrigação dele é repor raízes onde foram perdidas. Certo? Ou dente a dente, ou uma fixa, repor raízes e depois o protesista, que é o dentista especialista em prótese, vai colocar a prótese em cima dos implantes que o especialista em implantes fez. Então a implantodontia, hoje,
ela uniu as especialidades, porque justamente a gente faz planejamentos para repor dentes e às vezes os dentes, quando perdidos, o da frente veio para trás, de trás veio para frente, os dentes entortaram, a gente primeiro vai alinhar esses dentes, depois reposicionar implantes, às vezes com enxerto. A vida causou a perda, a diminuição do volume ósseo e nós vamos, como implantodontistas, voltar a dar pelo menos um pouco daquele osso através de enxertias para que a pessoa possa colocar o seu implante. É lindo. Eu como um cirurgião bucomaxilo e implantodontista, é como assim é o café com leite. É o café onde combinou com leite. É uma união das duas especialidades. Então eu tenho lá estagiários e às vezes eles olham. Quando eu fui fazer o mestrado de periodontia, e eu um dia fui dar uma aula no mestrado e comecei a mostrar as minhas cirurgias. O professor de periodontia ficou de boca aberta. Você faz isso? Por quê? A periodontia a parte periodontal, apesar que o periodontista hoje também faz muito implante, mas ele não imaginava até onde chega a bucomaxilo. Então, para mim, a implantodontia é um complemento. É um complemento. Muito bacana, muito bacana. Bom, não posso deixar de falar da ortodontia, porque a ortodontia é a especialidade da doutora Thelma, ela corrige os dentes fora de posição, ela ajuda, tanto na ortopedia funcional dos maxilares, ajuda a orientar o crescimento ósseo das crianças. Olha só, isso eu acho importante, às vezes eu vejo lá as crianças com um aparelhinho até extrabucal, e vejo que o pai é prognato, tem o queixo para frente, e a doutora Thelma vai fazer de tudo para que a genética dos pais não influencie a criança. Então ela vai orientar o crescimento, que vai de primeira fase, segundo surto de crescimento, orientar o crescimento ósseo dessa criança. Ou desentortar dentes, ou desalinhar, ou alinhar os dentes que vieram já desalinhados, ou aquela pessoa que teve dentro do siso, e os dentes do siso entortaram os dentes da frente, os de trás. Enfim, a ortodontia, a ortopedia facial dos maxilares também é uma especialidade muito linda, muito linda. Tem também a odontopediatria, que é lógico. Eu, por exemplo, não tenho habilidade para lidar com uma criança. A psicologia de um odontopediatra é totalmente diferente. Então, uma criança tem que ser um odontopediatra, aquela que traz a criança para o seu colo como se fosse a mãe, e tira aquele medo. Eu vejo as crianças lá hoje que começaram com a Thelma, elas vêm sem medo, sentam na cadeira e abrem a bocona. Antigamente, nossa, na minha época, quando criança, eu tinha medo, chegava no consultório dentário, eu saía tremendo. Hoje não, as crianças, por quê? Porque elas foram condicionadas a mostrar que não há problema, não há problema. Temos também a odontogeriatria, e essa é a última. Falta muito, Tomás? Um minutinho. Odontogeriatria é tratar das pessoas idosas. Como os idosos hoje, nós estamos vivendo muito mais, não 140 anos, como o nosso presidente falou, pelo amor de Deus, mas estamos vivendo muito mais. Tem muitos pacientes acima de 80 anos hoje. E com isto, eles merecem uma atenção especial, porque geralmente um paciente com mais idade, ele tem o quê? Ele tem problemas, doenças de base. O que é doença de base? Já não funciona o corpinho do mesmo jeito, não é? Então tem uma diabetes que acompanha, uma pressão alta, um problema cardíaco. Sempre toma às vezes 10 remédios por dia. Então, o geriatra, que é a pessoa de idade, ela precisa ter um cuidado especial para que o tratamento dê um ótimo resultado e essa pessoa de idade vai viver com qualidade de vida, podendo mastigar. O que resta para eles é sorrir e comer bem, não é verdade? E estar bem com a família. Gente, foi um programa bacana, porque eu tentei falar em 25 minutos a odontologia inteira. Dentro da odontologia, quais são as especialidades e a importância das especialidades. Fiquem com Deus. Não esqueçam, então, do Black Friday Clínica Paglia. 2950-9592. Ligue lá e saiba o que é. Fiquem com Deus, boa noite e bom fim de feriado para todos.